Bom dia, aqui é o Severino, bem-vindos ao meu canal. O assunto de hoje é sobre a genealogia dos filhos de Noé, tomando como base Gênesis capítulo 5, versículo 32. E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé a Sem, Cão e Jafé. Muitos têm tratado esse assunto e existem algumas correntes sobre esse tema. Uns dizem que eles eram trigêmeos pelo fato de serem mencionados na mesma frase, mas isso pode ser facilmente refutado com Gênesis capítulo 11, versículo 26. E viveu Terá 70 anos e gerou a Abraão, a Naor e a Harã. Aqui é apresentado os três filhos de Terá, na mesma frase, sendo Abrão em primeiro lugar. Mas nós sabemos que o mais velho era Harã, pois Naor casou-se com a filha de Harã. Logo, eles não tinham a mesma idade e não eram trigêmeos. Existem muitos artigos sobre isso. Então, essa passagem corrobora com a de Gênesis, capítulo 5, versículo 32. Outros dizem que Cão era o mais velho e que perdeu esse direito quando viu a nudez de Noé, seu pai, e foi amaldiçoado. Podemos encontrar isso em Gênesis, capítulo 9, versículo 22 a 27, sendo sua primogenitura transferida para Sem. Mas essa hipótese não é sustentada pela Bíblia, pelo fato de que Cão, sendo primogênito e perdendo a mesma, foi citado em segundo lugar. Como a palavra explica a si própria, vemos em toda a Bíblia os primogênitos sendo citados em primeiro lugar, mesmo tendo perdido esse direito. Por exemplo, Esaú perdeu seu direito para Jacó, mas sempre é citado em primeiro. Podemos ver isso em Gênesis, capítulo 25, versículo 23 e 27, e Gênesis, capítulo 35, versículo 29, que diz assim: E Isaque expirou e morreu, e foi recolhido a seu povo, sendo velho e farto de dias. E Esaú e Jacó, seus filhos, o sepultaram. Nós vemos que aqui Esaú é mencionado primeiro que Jacó. Rúben perdeu para José, mas sempre aparece em primeiro lugar. E estes são os nomes dos filhos de Israel, que vieram ao Egito: Jacó e seus filhos. Rúben, o primogênito de Jacó, Gênesis capítulo 6, versículo 8. Rúben, tu és meu primogênito, minha força e o princípio de meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder. Impetuoso como a água, não serás o mais excelente, porquanto subiste ao leito de teu pai, então o contaminaste. Subiu a minha cama, Gênesis capítulo 49, versículo 3 e versículo 4. Êxodo, capítulo 6, versículo 14. Estas são as cabeças das casas de seus pais, os filhos de Rúben, o primogênito de Israel: Enoque, Palu, Hezron e Carmi. Estas são as famílias de Rúben. Êxodo, capítulo 6, versículo 14. A ordem citada na Bíblia, Sem, Cão e Jafé, está correta, pois esta ordem aparece 6 vezes na Bíblia. Aparece em Gênesis, capítulo 5, versículo 32, em Gênesis, capítulo 6, versículo 10, em Gênesis, capítulo 7, versículo 13, em Gênesis, capítulo 9, versículo 8, em Gênesis, capítulo 10, versículo 1, e em 1 Crônicas, capítulo 1, versículo 4. Vamos citar: E gerou Noé 3 filhos, Sem, Cão e Jafé, Gênesis 6, 10. E no mesmo dia entraram na arca Noé, seus filhos, Sem, Cão e Jafé, sua mulher e as mulheres de seus filhos, Gênesis capítulo 7, versículo 13. Estas, pois, são as gerações dos filhos de Noé, Sem, Cão e Jafé. E nasceram-lhes filhos depois do dilúvio, Gênesis capítulo 10, versículo 1. Com base em Gênesis 11, versículo 10, estas são as gerações de Sem. Sem era da idade de 100 anos e gerou a Arfaxade,
2 anos depois do dilúvio. Logo, Sem teria nascido no ano 502 da vida de Noé. Eu tenho uma hipótese para explicar isso. Ela será baseada no seguinte: a Bíblia explica a Bíblia. Para a idade dos filhos de Noé, em Gênesis capítulo 5, versículo 3 a 31, tem uma mesma sequência. E Adão viveu 130 anos e gerou um filho à sua semelhança, conforme a sua imagem, e pôs-lhe o nome de Sete. Gênesis capítulo 5, versículo 3. E viveu Sete 105 anos e gerou a Enos. Gênesis capítulo 5, versículo 6. E viveu Enos 90 anos e gerou a Cainã. Gênesis capítulo 5, versículo 9. E viveu Lameque 182 anos e gerou um filho. Gênesis capítulo 5, versículo 28. Todas essas passagens começam com: e viveu tantos anos e gerou um filho. Mas quando chega em Gênesis capítulo 5, versículo 32, a sequência muda completamente. E era Noé da idade de 500 anos, e gerou Noé a Sem, Cão e Jafé. Gênesis capítulo 5, versículo 32. Outro detalhe: eles sempre geram filhos até 200 anos. Do nada diz: e era Noé da idade de 500 anos, e gerou. Não diz: e viveu Noé 500 anos e gerou. Essa idade só pode estar arredondada, tipo um fechamento das gerações antediluvianas. Em Gênesis capítulo 6, versículo 8, é dito que Noé achou graça diante de Deus. Em Gênesis capítulo 6, versículo 9, é dito: estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito. Noé andava com Deus. E depois no versículo 10 diz: e gerou Noé 3 filhos, porque somente com 500 anos Noé vai ter filhos. Penso assim: Noé não era casado e nem pensava em casar e ter filhos, pois sendo justo e temente a Deus, não queria pôr filhos nesse mundo corrompido. Em Gênesis capítulo 6, versículo 8 a 10, Noé achou graça aos olhos do Senhor, então ele casa e tem 3 filhos. Gênesis capítulo 6, versículo 13, Deus revela seu plano a Noé e manda construir a arca. Agora, para a maldição de Canaã, e não Cão. Em Gênesis capítulo 9, versículo 18 e versículo 22, é dito que Cão é o pai de Canaã. Nada na Bíblia é por acaso. Esse detalhe é muito importante. Cão tinha 4 filhos, sendo Canaã o moço, o mais moço, o menor. Em Gênesis capítulo 9, versículo 24, está escrito: e despertou Noé do seu vinho, e soube o que o seu filho, na verdade, neto, porque na Bíblia não tem a palavra neto, tem a palavra filho. Então está escrito que seu filho, ou melhor, seu neto menor, Canaã, tinha feito e lançou uma maldição sobre ele. Em Gênesis capítulo 9, versículo 22, diz que Cão viu a nudez de Noé e conta a ambos seus irmãos do lado de fora. Canaã, o neto, soube e deve ter feito algo que a Bíblia não relata, mas foi o suficiente para que fosse amaldiçoado por Noé. Já li muitos relatos sobre que Noé era profeta e estava vendo o futuro, e na verdade não foi maldição, mas uma profecia do que ia acontecer. Eu acho isso muito mais improvável. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Amém.